Espero que tudo bem. Meu nome é Maria Cristina, sou psicóloga sistêmica e hoje estou aqui para falar para vocês de novo de um filme. Sessão cinema aí nesse mês de fevereiro de 2020. Então, tem um filme que está atualmente aí, eu acho que ainda está nos cinemas, e ganhou também um Oscar deste ano, 2020, para melhor atriz, para Renée Zellweger, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, e se chama Judy. Judy, Muito Além do Arco-Íris. É baseado na história da Judy Garland, acho que é assim que se pronuncia também. E eu me lembro, e talvez as pessoas assim mais da minha faixa etária vão se lembrar melhor do filme Mágico de Oz. Eu assisti bastante quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu gostava bastante desse filme. E a música é muito famosa, né? Some Way Over the Rainbow. Então, até hoje a gente escuta ela, regravações e regravações dessa música, né? Que é a música tema do filme, cantada pela Judy Garland. Então, ela é a atriz principal desse filme e ela faz esse filme muito jovem, com 17 anos, se eu não me engano, 16 ou 17 anos. Ainda era uma menina. E neste filme que está passando aí agora, da vida da Judy, na verdade é um recorte do período final da vida dela. Então, o filme vai mostrar ela já numa etapa onde ela já né, já tem um pouco mais de idade, então ela já tinha passado por toda aquela fama lá que o filme deu a ela. Ela fez a primeira versão do Quando Nasce uma Estrela. Eu não sabia e quando eu fui pesquisar eu descobri e achei, olha só que interessante, né? Porque também tem muito a ver com a vida dela, né? Quando Nasce uma Estrela, ultimamente veio com a Lady Gaga, que também ganhou a musical, a melhor canção, no ano passado, né? E eu também falei sobre esse filme aqui, Quando Nasce uma Estrela, é um filme muito legal, sistêmico. E ela também fez a primeira versão deste filme, a Judy Garland, a atriz. Bom, então, o filme então vai tratar de um recorte da vida dela, onde ela vai trazendo algumas memórias lá da infância, da adolescência, quando ela estava vivendo esse momento lá desse filme Mágico de Oz, que foi quem a lançou mesmo, efetivamente, né, para o estrelato. E ela e vai mostrando esse outro lado, né? Como que já naquele período ela se viciou em remédios, assim, ela foi meio conduzida a isso. E aí já mostrava um pouco da ausência dos pais dela, né, na vida dela naquele momento, como se tivesse mesmo delegado ela para a mídia, algo assim. Não é muito explícito, fica bem implícito assim como é a relação, mostra muito mais a dor e a ferida dela em relação ao que aconteceu, em relação dela com os pais. E o que eu são alguns pontos assim que o filme faz refletir. Primeiro, assim, a questão da busca do reconhecimento. Eu acho que isso é tão interessante porque dá para ver pelo filme assim, como ela vive um conflito constante. Ela não gosta de ir aos palcos, na verdade, assim, não é que ela não gosta, mas ela é como se ela se sentisse usada, se sentisse explorada o tempo todo, talvez aquele sentimento que ela tinha lá, né, quando ela era criança. E então ela sempre arrumava algum problema, postergava, bebia, ela dava um jeito de, parece, querer boicotar as apresentações dela. Ao mesmo tempo, ela não conseguia não estar lá, né? Era quase como se ela era levada, né? Era super difícil ela estar lá, mas ao mesmo tempo, quando ela chegava lá, ela dava o máximo dela e ela era aplaudida e ela não queria sair de lá. Aquilo para ela era muito importante. Inclusive mostra um pouco da relação dela com alguns fãs, o quanto que ela valorizava essa relação com os fãs, muito mais que com as outras pessoas, inclusive. E aí dá para ver esse paradoxo o tempo todo, assim, o como ela de alguma forma boicotava a presença dela nos palcos, o fato dela estar lá, mas ao mesmo tempo, quando ela estava lá, ela não queria sair.
E aí a gente pode trazer para reflexão o que que faz então, o que que a mantém lá. São dois lados da mesma moeda, porque ao mesmo tempo que ela provavelmente, é claro que isso tudo são hipóteses, né, baseado em reflexões que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo que a gente pode pensar que ela tinha uma ferida muito grande por não ter sido talvez cuidada pela mãe ou pelo pai, né, mais de perto, mais amparada, ter sido muito delegada, né, para a mão das pessoas aí públicas, digamos assim, e ela então guarda uma ferida em relação àquilo, uma falta, né, de amor, de reconhecimento, de ser vista mesmo pela mãe. Então, estar no palco a lembra disso, né? A lembra o quanto ela perdeu a infância e perdeu a juventude, e foi tirada e teve que viver longe dos pais, talvez, para estar ali. Então, esse é o lado que faz com que ela evite aquilo. Ao mesmo tempo, o público dá para ela aquilo que ela não tem. Então, quando ela está lá, quando o público aplaude, canta as músicas dela e chama pelo nome dela, ela se enche daquilo, como se aquilo fosse uma forma de preencher aquilo que falta. Então, olha que interessante, né? Como que esse filme me fez ter uma outra visão dos artistas, assim. Os artistas, às vezes, quando entram em processos muito autodestrutivos, e os fãs ou as pessoas, a opinião pública começa a julgar veementemente essas pessoas, a gente em muitos momentos esquece que ali estão seres humanos, né? Que tem histórias, que tem questões sistêmicas em família e conflitos internos, e a gente não vê nada disso. A gente só vê o mito, o ídolo que não pode falhar, que tem que ser perfeito. Então, na verdade, essa seria uma segunda reflexão mais para nós que estamos do outro lado, né? Mas é interessante ver como que isso para ela era importante, o reconhecimento. E para a gente refletir sobre nós, né? Assim, o quanto que nós buscamos o reconhecimento no trabalho, na profissão, e com isso, às vezes, a gente passa por cima até de questões importantes para nós, a gente se submete a qualquer coisa, a qualquer trabalho, para ter esse reconhecimento, ou até trabalhar demais, né, os excessos, sendo que no fundo a gente quer preencher aquele vazio que está lá, daquilo que a gente sente que não foi reconhecido lá atrás. Então, no fundo, o reconhecimento que a gente busca é o reconhecimento principalmente da mãe, que é bem o caso da Jude, né? Então, é muito bonito de ver como que ela se emociona no palco, como que ela está lá, mas ao mesmo tempo ela tem esse conflito. E a outra questão que eu acho que é muito interessante é realmente a relação dela, tanto com a mãe quanto com a filha. Né? Então, e como que isso se reflete nos relacionamentos dela. Né? Ela tem vários casamentos, e aí ela tem 2 filhos de um homem, né? De um cineasta, um Vincent Minelli, se não me engano o nome dele, que também era produtor, ou acho que até ator na época, e diretor também, se não me engano. E ela tem então 2 filhos com este diretor, e ainda tem mais 3 matrimônios, se eu não me engano. Só que ela não fica, né? Acaba, algo a leva a se separar, e ela, com o vício dela. Então, essas autossabotagens, esses fracassos constantes, sempre dizem de algo que nós estamos sendo leais de forma oculta. Então, provavelmente, todo julgamento, toda a crítica que ela tinha em relação à origem dela, a sensação de abandono, de rejeição, e toda a mágoa e a ferida que ela tinha, ela de alguma forma precisava reproduzir isso nas relações dela, quase como uma autopunição. Então, sistemicamente, a gente faz isso. Então, se a gente julga, critica, a um lado nosso vai querer reparar isso, e muitas vezes é fazendo a mesma coisa ou passando pelas mesmas coisas. Então, ela lutava muito para ficar próxima à filha. E inclusive dizia que não ia repetir o que a mãe fez. E o que ela estava fazendo era justamente repetir, porque ela não tinha outra forma, ela não tinha outra escolha, ela tinha que trabalhar, senão ela não tinha como se sustentar, e tinha que deixar, então,
a filha com o pai, para que ela pudesse ter uma estabilidade. Ela viajava muito, então, querendo ou não, né, na verdade, assim, inconscientemente, ela se coloca numa situação em que ela precisa também estar distante da filha, assim como a mãe também esteve distante dela. E essa reflexão é para a gente sempre observar como que essas questões ocultas, essas lealdades inconscientes atuam, né? Por isso que eu sempre digo, nós não precisamos concordar com tudo e achar nossos pais bonzinhos e fofinhos e nada disso, mas eles merecem um lugar de honra no nosso coração e reconhecimento do nosso sistema. Porque quando a gente não faz isso, nós mesmos pagamos o preço por isso, né? Nós nos fracassamos, nós nos infligimos perdas, danos, dificuldades para compensar essa deslealdade aí com eles. E aí, algo que está para além do filme, mas que eu também fui pesquisar aí e descobri, é que a filha dela, então no filme a filha ainda é uma criança, né? E elas realmente parece que tem uma ligação muito forte, pelo menos em algumas cenas assim do filme. E ela é a Liza Minnelli, que também é uma atriz, né? Que também fez alguns filmes famosos. E aí é muito interessante, porque se você ler um pouco da vida da Liza Minnelli, ela também seguiu um pouco os passos da mãe, né? Então ela também teve vários matrimônios e não ficou casada com nenhum deles. Se eu não me engano, ela não teve filhos. Ela passou por várias questões de saúde. Ela é viva ainda acho que já está acima de 70 anos, não sei ao certo, mas eu sei que é por volta lá dos 70. Ela ainda é viva, mas com uma série de questões, passou por depressão, luta contra a obesidade e outros problemas de saúde. Problemas com bebida também. Ela criticou muitíssimo quando esse filme saiu, não concordou, não queria, mas talvez por isso, né, que seja um retrato assim do que ela mesma vive e que ela talvez não sente que foi algo de escolha própria, né? Talvez ela precisasse se deparar com aquilo que é como se ela fosse uma repetição da vida da mãe. E acaba sendo, né? Então, provavelmente, ela também fez exigências e críticas em relação à postura da mãe, a como a mãe se comportava. E aí, com isso, ela precisa também repetir essa história, sendo leal aí até bastante em várias questões aí parecidas com a mãe, não é? Então, por isso que eu digo, né? Melhor do que a gente ficar criticando e julgando o que a mãe ou o pai fez, é tomar aquilo que eles deram, o que foi capaz, o que foi possível para eles e fazer o nosso melhor com aquilo, né? Então, no mínimo, a vida, que já é o máximo, e o resto a gente tem que lutar e ir atrás para conseguir mesmo, né? E isso faz parte da vida adulta, né? Então, quando a gente é criança, a gente precisa se submeter a muitas coisas, não tem como sair muitas vezes ali daquele emaranhado. Mas adultos, a gente precisa olhar para frente, né? E quando a gente fica olhando para trás, julgando, criticando, reclamando, a gente se vincula ainda mais à história deles, à forma como eles são, e de alguma forma eu compenso isso, ou fazendo igual, ou me punindo em outras áreas, fracassando em alguma questão, né? Sempre tem alguma questão inconsciente que me move para o fracasso, né? Quando eu julgo e critico aqueles que vieram antes de mim. Então o filme traz essa boa reflexão, se a gente for um pouco mais além e ver a vida aí da filha, dá pra gente ver como que essas repetições vão acontecendo até que alguém olhe para isso e fale, não, pera, acho que o destino deles já foi bem pesado, agora acho que o meu já pode ser um pouco mais leve e aí tentar fazer um pouco diferente, não é? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir o filme, eu não contei muito não, tá? É bacana. A Jude morre cedo, né? Eu acho que morre jovem, se você pesquisar aí você vai ver.
No filme não mostra tanto isso, não. O foco é mais nesse final de vida, assim, no final da vida dela, onde ela já está um pouco realmente afundando. E mostra esse final, então. Então, é uma boa reflexão. Não é um filme leve, mas tem boas músicas e é emocionante e dá para a gente refletir realmente sobre essa questão sistêmica aí da relação de mãe e filha e também dessa busca de reconhecimento aí que nós temos pela vida. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!